Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Lobão. Vou começar os trabalhos com as provas do IFPI, né, Universidade Federal do Piauí. Vamos à prova do ano de 2022 de técnico integrado. Ok? A questão número 31 diz o seguinte: todo número positivo pode ser escrito em notação científica. Notação científica, né? Ele está dizendo aqui que é da forma k vezes 10 elevado a n. Então, todo número, você pode pegar esse número e escrever na forma de notação científica. Onde essa notação científica você vai ter a parte numérica, né, vezes uma potência de 10. Regras, né? Esse k seria esse número aqui, tá? Ele nunca pode ser menor do que 1, tá? Pode ser igual a 1, mas menor do que 1 não pode. E nunca pode ser maior, não pode ser nem 10 nem maior que 10, tá? Então ele está dizendo aqui ó, que o k ele está variando do 1, como tem o igual aqui, o 1 entra, então ele pode começar com 1, mas ele tem que ser menor do que 10, então ele não pode terminar com 10, tá? O máximo que eu posso escrever seria 9,9 alguma coisa. Eu nunca posso escrever a notação científica como 10 vezes. Tem que ser esse número aqui, tá? Tem que ser sempre menor do que 10. Porque realmente se for 10, eu posso juntar com esse, tá bom? Então a regra é essa. Para o K, ele vai variar do 1 até um número menor do que 10, né? Vai estar entre esses dois valores. E o n, que seria o expoente da potência de 10, vai ser um número inteiro. Se esse número inteiro for positivo, esse número seria considerado muito grande, né? E se esse n for um número negativo, esse resultado representará um número muito pequeno. Ok? Por que isso? Imagine que você tem 10 elevado a 6. Então, você vai ter aqui 6 zeros. Esse aqui é considerado um número muito grande. Se você tivesse 10 elevado a menos 6, você teria um número muito pequeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você teria um número muito pequeno. Então, é isso que ele fala de números muito grandes e de números muito pequenos, tá bom? Com base nessas informações, né, a notação científica do número que está aqui embaixo é: bem, como você tem que fazer várias contas aqui, você pode fazer duas coisas. Você pode escrever esses números em notação científica e fazer os cálculos com eles já em notação científica, ou você pode transformá-los em frações, fazer os cálculos e o resultado escrever em notação científica, ou você pode fazer os cálculos do jeito que está e apenas o resultado final você colocar em notação científica, tá? Eu vou fazê-lo de duas maneiras, tá? Eu vou colocar em notação científica e fazer com vocês os resultados, tá bom? Se você for colocar cada um desses números em notação científica, vamos lá, vamos começar com esse primeiro número, que é 0,000168, tá bom? Como é que ele fica em notação científica? Parte significativa é essa aqui, é 168. Não pode, né? Porque tem que ser menor do que 10. Então, a vírgula sempre depois do último número, ou do primeiro, né? No caso aqui. Então, 1,168 vezes 10 elevado. Aonde é que a vírgula estava? A vírgula estava aqui. Onde foi que eu coloquei? Eu coloquei ela aqui. Ela se deslocou quantas casas? Você vai contar. Uma, duas, três, quatro casas. Então aqui vai ser elevado a menos 4, porque esse número é muito pequeno. Ok? O próximo número seria o 0,0. O próximo número é o 0,001, que em notação científica vai ficar 1 vezes 10 elevado a vírgula vai se deslocar 3 casas, então aqui vai ficar menos 3. Ok? O denominador tem 0,024, que eu vou ficar com 2,4 vezes 10 elevado a dar uma, duas casas, então elevado a menos 2. E o 3,5, né, ele já estaria em notação científica. Tá? Então você não precisaria colocar vezes 10. Se você for colocar, vai elevado a zero, porque não vai andar nenhuma casa, tá bom? Então você tem esses três números. Bem, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o que ele está mandando, né? O item A, o número A, aliás, é 1,68 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 1 vezes 10 elevado a menos 3 sobre
2,4 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 3,5. Não vou nem colocar o 10, tá? Porque está elevado a zero. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro, o que eu vou fazer aqui em cima? Eu vou aplicar a multiplicação, né? Como é que eu vou multiplicar isso aqui? Você vai multiplicar da seguinte maneira. Você vai pegar o número, esse número aqui, e vai multiplicar com esse número aqui. Graças a Deus que é 1, né? Então vai ficar bem mais fácil. Essa multiplicação vai dar 1,68 vezes. E aí você vai pegar a potência de 10 e multiplicar com a potência de 10, tá bom? Potência de 10 com potência de 10, eu vou utilizar a propriedade das potências, que me diz que multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Tranquilo? Sobre. Vamos ao denominador. O denominador eu tenho para multiplicar 2,4 vezes o 3,5. Essa multiplicação vai me dar 8,4, tá? E como só tem uma potência de 10, está aqui o resultado. Note que se eu for efetuar a divisão do 1,68 com o 8,4, tá? Se eu for efetuar essa divisão, ela vai me dar 0,2, ok? E se eu efetuar a divisão das potências de 10, divisão de potência de mesma base, você vai repetir a base e vai subtrair os expoentes, certo? Então, isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 7, menos 2 vai dar menos 5, tá? Porque menos com menos aqui vai ficar mais, então eu vou ficar com menos 7 mais 5. Ou mais 2, que vai dar menos 5. Beleza, o resultado está feito. Só que ele não está em notação científica, tá? Mas assim, só pela cara dele eu já sei que a resposta certa é a letra A, né? Mas como é que eu colocaria isso aqui em notação científica? Eu teria que andar mais uma casa. E essa uma casa que eu vou andar me daria um 10 elevado a menos 1. Só que eu já tenho 10 elevado a menos 5. Juntando esses dois 10 aqui, vai dar 10 elevado a menos 6. Resposta correta, letra A. Ok, pessoal? Bem, explicando de outra maneira, se você não quisesse fazer isso, o conselho que eu daria seria você escrever isso aqui na forma de fração, tá? Então você ficaria com A, vamos ver se cabe aqui, você ficaria com A o seguinte, ó. Esse número aqui seria 168 sobre, quantos zeros tem aqui? Ó, temos lá, uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, cinco casas, seis casas, né? Então seria 1 milhão. Vezes 1 sobre 1000. Tudo isso dividido por 24 sobre 1000 também, né? Vezes 35 sobre 10. Ok? Aqui em cima, eu fazendo as multiplicações, eu iria ficar com... Vou mudar de cor para não ficar confundindo com isso, tá? 168, tração aqui grandão, 168, que é 168 vezes 1. E aqui embaixo eu ficaria com 6 zeros mais 3 zeros, 9 zeros, tá? Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros. Aqui embaixo eu multiplicaria o 24 vezes o 35, que daria 840, sobre 3 zero mais 1 zero, 4 zero, 2, 3, 4. Aqui eu vou cortar esse zero aqui com esse, cortei 1, cortei 2, cortei 3, cortei 4. E vou fazer a divisão de frações, onde eu vou repetir o primeiro, só que aqui com 1, 2, 3, 4, 2, 6 zeros, né? Não, 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. Vou repetir o primeiro, vezes o inverso do segundo, que vai ficar
84, 1 sobre 840. Fazendo as simplificações aqui, não vai dar. Vou trazer aqui para cima, ok? Fazendo a simplificação, aqui ficaria 168 dividido por 84, seguido de 6 zeros, né? 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simplificando esse número com esse, daria 2 sobre os 6 zeros. E aí, isso aqui vai dar 2 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Não sei. Essa é uma maneira de fazer. E aqui em vermelho é a outra maneira de fazer. Você escolhe a maneira que você achar mais conveniente. Ok, pessoal? Questão de número 32 diz assim: a presidente do sindicato de um bairro de Teresina, no Piauí, está organizando uma excursão para Parnaíba, também no Piauí, e fretou um ônibus com 54 lugares. Do total de lugares, reservou 2/3 das vagas para os sindicalizados do bairro, 2/9 para os não sindicalizados do bairro e o restante dos lugares do ônibus para os que moram em outros bairros. Quantos lugares do ônibus estão reservados para os moradores de outros bairros? Então, questão bem simples, trabalha com frações, né? Conteúdo do sexto ano, quinto e sexto ano. Vamos lá, interpretação do problema. Ela alugou um ônibus com 54 lugares, tá bom? E aí, o que foi que ela fez? Imagine que isso aqui é o ônibus, ó. Tudo bem? 2/3 ela reservou para o pessoal que era sindicalizado. 2/9 para o pessoal que não era sindicalizado, mas do bairro. E o restante para os que são fora do bairro, tá bom? Ele quer saber quantas pessoas estão aqui. Então, antes de descobrir quantas pessoas representa essa parte aqui, eu vou descobrir que fração essas pessoas representam. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 2/3, somar com 2/9. Logicamente, eu tenho que tirar o MMC, que é 9, né? Divido no denominador, multiplico no numerador. 9 por 3 vai dar 3 vezes 2, 6, mais 2. Isso quer dizer que isso aqui vai me dar 8/9, tá? Então, 8/9 do ônibus está ocupado, sobrando apenas aqui para o restante de vagas. Tá? Se eu tenho 8/9 do ônibus ocupado, está sobrando o nono, certo? Mas é um nono de quanto? De 54. Então, 1/9 de 54. Eu apenas vou ter que fazer 54 dividido por 9, que vai dar 6. Resposta certa, letra E. Ok, pessoal? Questão de número 33 diz o seguinte: em uma propaganda foi anunciado mudanças de preços, né, em dois produtos conforme as figuras, certo? Antes, né, o refrigerante tinha 350 ml e custava R$ 7. E agora, depois, né, o refrigerante agora só tem 300 ml e agora está sendo vendido por R$ 6. Olha, ficou mais barato. Também tem menos, né? A banana, antes, né, vendia na dúzia de banana, 8,40, agora eu vou dar a dezena de banana, né? É 7,50, né? Analise os produtos e os preços antes e depois das mudanças e marque a alternativa correta em relação ao preço real de cada mercadoria. Tá? Então, pessoal, aqui quem já foi em algum atacadão, né, que tem no seu bairro, você vê que lá no atacadão, quando você vai comprar as coisas, você tem o preço do produto, mas pequenininho, mas tem. Ele disse quanto 1 quilo daquele produto custa. E essa informação é útil, porque às vezes você tem recipientes de tamanhos diferentes e aí você não sabe qual é o mais vantajoso. Né? O mais vantajoso vai ser aquele que você levar mais, né, pagando menos. Tá? Ah, mas como é que eu faço isso? Eu só posso fazer isso se eu tiver as quantidades iguais. Então, nesse problema aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar tornar essas quantidades iguais, tá? Eu poderia muito bem trabalhar para que chegasse no 1, né? 1 litro custa quanto? Tá? Mas eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou colocar as informações aqui, tá? E vou tentar deixá-las com um valor igual, né? Estou vendo aqui que é possível, então
Qual seria o correto? O correto seria dividir isso aqui por 350, né? Ou por 0,350, para você transformar em litro, e esse aqui também por 350. Só que 350 é um número muito alto, né? Para descobrir quanto é que vale 1. Tá? Um número muito alto. Da banana, o ideal seria dividir isso aqui por 12, né? 12 bananas. E também dividir isso aqui por 12, tá? Pegar isso aqui e dividir por 10, seria o mais fácil, né? E também dividir isso aqui por 10, tá? Mas, o que que eu vou fazer? Eu estou olhando para os números, eu estou vendo 350 e estou vendo 300. Se eu dividir 350 apenas por 7, tá? Se eu dividir aqui por 7, mudar de cor. Espera aí, vamos lá. Eu vou dividir aqui por 7, tá bom? Se eu dividir aqui por 7, eu vou ficar com 50 ml, beleza? E se eu dividir aqui por 7, eu vou ficar com 1. Então, eu sei que 50 ml do refrigerante custa R$1, certo? Vou fazer a mesma coisa, só que eu não vou dividir por 7. Eu quero que aqui seja 50, para que eu tenha a mesma quantidade. Então, aqui eu vou dividir por 6, e aqui eu também vou dividir por 6. Se eu dividir 300 por 6, também dá 50. Eu quero o mesmo valor aqui de comparação, tá? No caso, eu teria feito o MDC, né? O maior número que divide esses dois. Tá? E se eu dividir R$6 por 6, eu também vou obter R$1, ou seja, não aumentou nada o valor do refrigerante. Né? O preço do refrigerante, o do refrigerante vai ser que é o mesmo, falta saber o da banana. Estamos vendo os itens aqui. Aqui eu quero obter o mesmo. Qual é o maior número que divide esses dois? É o 2. Então eu vou dividir aqui por 6. Se eu dividir aqui por 6, dá 2 bananas, tá bom? Se eu dividir aqui por 6, eu vou encontrar 1 e 40, ok? E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Só que eu não vou dividir por 6, eu vou dividir por 5, para que eu encontre 2 bananinhas aqui. E se eu dividir 7,50 por 5, vai dar 1,50. Note que o preço da banana aumentou, né? 2 bananas, aqui está 1,40, 2 bananas 50. Ou seja, uma banana aqui é 70 centavos, a banana aqui é 75 centavos. Vamos aos itens. O preço do refrigerante baixou, está errado. O preço do refrigerante baixou, está errado. O preço do refrigerante da banana permaneceu o mesmo, está errado. O preço do refrigerante permaneceu o mesmo, certo? E o preço da banana aumentou. Essa é a letra certa, não preciso nem continuar, né? O preço do refrigerante aumentou, está errado, então a resposta certa é letra D. Ok, pessoal? Vocês poderiam ter feito isso para um, mas como eu disse, né, ficaria bem mais complicado. Eu preferi encontrar um número que dividisse os dois e deixasse iguais. No caso aqui foi dividido por 7, né? Tá? Poderia até ser por 70, mas não me interessava muito, tá? Então, eu coloco um número que divide os dois, que deixa aqui a mesma quantidade, para que eu possa fazer a comparação entre os preços. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e vamos à nossa continuação. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e até mais.